crianças? Hoje vamos para mais uma aula de português, tá? E vamos começar hoje nossa aula com revisão de alguns conteúdos que nós já estudamos, tá ok? Então vamos se preparar, prepara o teu cantinho, fica num cantinho no teu quarto ou no quarto da tua mãe, um cantinho bem silencioso, tá? Para que você preste muito bem atenção nas aulas de hoje. Na aula de hoje, dos conteúdos de hoje, que vão ser revisões. Então, é importante que você ouça bem, sem interrupção nenhuma. Prepara o teu livro, deixa a tua mesa quietinha aí, organizadinha, e num cantinho em silêncio, tá? Para que o barulho não atrapalhe você ouvir a explicação. Vamos lá? Então, hoje, 1º de junho, nossa aula de português. Hoje vamos fazer uma revisão sobre o relato de experimento. Olha só os conteúdos que nós vamos revisar. Sinais de pontuação, uso de EI e sílaba tônica. O registro ou relato de experimento. Nós vimos que ao finalizar a realização de um experimento, os cientistas fazem registros e relatórios, para que eles possam anotar o que foi feito e a quais conclusões chegaram. Além da ciência que é feita em laboratório, as observações que fazemos na natureza podem nos levar a aprendizados importantes para a vida. Então, tanto os cientistas, eles fazem observações em laboratório, como eles também fazem observação na natureza. O registro ou relato de experimento, ele exige uma estrutura. Aqui nós temos, num relato de experimento ou no registro, tem que apresentar a lista de itens e instrumentos usados para realizar o experimento. Descreve quais foram os procedimentos realizados e a ordem correta dos passos seguidos. Relata o que foi observado e informa as conclusões e os aprendizados que o experimento proporcionou. No seu livro, nós vimos um modelo de um registro de experimento, que ele pode ser feito dessa forma. E ele tem 3 pontos importantes: o que fizemos, o que observamos e o que aprendemos. Nesse tipo de registro, ele foi feito de 2 formas. Ele fez o registro escrito e também fez o registro através de imagens. Certo? Então, a gente pode observar aqui, na primeira parte do experimento foi o que fizemos. Na segunda parte do experimento, o que observamos. Na terceira parte do experimento, o que aprendemos. Então, aqui foi aquela experiência da água com sal e da água sem sal, quando vai ao congelador, que uma congela e a outra não. Aqui, nós temos outro modelo de registro de experimento, que foi uma experiência que eu pedi para vocês fazerem em casa, e eu quero ver o registro de vocês amanhã. Então, nós temos aqui, os objetos que foram utilizados nesse registro: bola, pedaço de madeira, chave, colher de metal, tampa de plástico. Aqui nós temos o restante da tabela, onde ele marcou X nos objetos que flutuam e marcou X nos objetos que afundam. Essa experiência que eu pedi para vocês fazerem em casa foi aquela do afunda e flutua. Nós vimos também aqui alguns sinais de pontuação: ponto final, vírgula, ponto de exclamação e ponto de interrogação. O ponto final indica o final de uma frase. Exemplo: como vimos, o conhecimento dos indígenas é fruto de uma atenta observação da natureza. A vírgula, ela é utilizada para separar os itens de uma sequência. Também é usada após nomes de lugares que vêm antes da data, quando escrevemos uma carta e ainda para inserir no texto uma explicação. Exemplos: os itens usados no experimento 2 foram bola, pedaço de madeira, chave, colher de metal e tampa de plástico. Belém, 19 de agosto de 2017. Ou seja, para 2 aparições consecutivas da mesma lua se passam de 29 a 30 dias. Ponto de exclamação é empregado para demonstrar uma entonação de admiração ou surpresa. Exemplo: pronto, você já entendeu porque a lua é o segundo astro mais importante para os indígenas. Nada é mais atraente do que ela no céu. Ponto de interrogação.
utilizado para fazermos perguntas. Exemplo, a água com sal congela? Vamos aqui para uma atividade bem rapidinha. Qual é o sinal de pontuação que indica o final, o que indica surpresa, o que separa itens e o que indica pergunta? Eu quero que você lembre o nome deles. Esse primeiro aqui, ó. Que sinal de pontuação é esse? Vou dar um tempinho para você pensar. 3 segundos. 1, 2, 3. Vamos ver se você acertou. Ponto final. O segundo, 3 segundos para você pensar e me dar a resposta. 1, 2, 3. A vírgula. O terceiro sinal de pontuação é o que indica surpresa. Como é o nome dele? Exclamação. E o último é aquele que indica pergunta. Como é o nome desse sinal de pontuação? A interrogação. Muito bom. Essa atividade foi passada para vocês copiarem no caderno, certo? E responder. Na primeira questão, inclua a pontuação faltante nesta anedota. Joãozinho chega em casa e pergunta para a irmã. 2 pontos. Se a Aninha vai falar, então o que é que tem que vir lá em seguida? O travessão, indicando a fala do personagem. Aninha, o que falta para o mês de maio ser o maior dos meses? Ele fez uma pergunta, olha a interrogação. Aí ela vai falar. Como é que eu vou saber, Joãozinho? Outra pergunta, como é que eu vou saber, Joãozinho? Aí ele responde. A letra R, horas. E no final, uma exclamação. Então, lembrando que quando o personagem ele fala, antes da fala do personagem vem o travessão. Segunda questão, complete esta parlenda com a pontuação final. Cadê o trigo que estava aqui? Uma pergunta. A galinha comeu. Cadê a galinha? Outra pergunta. Está botando ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Foi para a igreja. Cadê a igreja? Está lá, no mesmo lugar. Confere aí se você respondeu tudo correto. Uso de EI. Nós vimos que o uso de EI em caso de dúvida sobre a escrita correta de uma palavra que termina com som de I, encontra a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. Quando a sílaba tônica for a penúltima, a palavra é escrita com E no final. Quando a sílaba tônica for a última, a palavra é escrita com I. Por exemplo, aqui, quando a gente diz quente, a sílaba tônica é a penúltima. Então, ó, quente é a sílaba tônica. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é escrita com E. Pente, ó. Sílaba tônica, pen, é escrita com E no final. Lente, a gente chama a palavra como se ela fosse uma pessoa lá longe. E é a penúltima sílaba, escrita com E. Já quando a sílaba tônica for a última, a palavra é escrita com I. Aqui, ó, quando a gente chama a palavra pequi, também termina com I. E a última, saci. A sílaba tônica é a última, então essas palavras são escritas com I. Muito bom. Vamos aqui para mais umas questõezinhas para ver como é que vocês estão. Leia as palavras do quadro e em seguida responda. Então, nós temos aí amizade, parede, idade, cabide e dente. Circule a sílaba tônica das palavras do quadro. Quais são as sílabas tônicas das palavras do quadro?
amizade, parede, idade, cabide e dente. Ele pediu para circular. Se você for circular, amizade, parede, a gente chama, ó, idade, cabide, dente. Então, essas são as sílabas tônicas de cada uma das palavras. Letra B. A sílaba mais forte dessas palavras é a antepenúltima, a penúltima ou a última. Se a gente observar, ó, essa é a última, essa é a penúltima. Essa é a última sílaba, essa é a penúltima. Essa é a última sílaba, essa é a penúltima. Essa é a última sílaba, a sílaba tônica é a penúltima. Essa é a última sílaba e aqui a sílaba tônica é a penúltima. Então, a resposta vai ser a penúltima sílaba. As palavras do quadro possuem som de I no final, mas são escritas com a letra E. Por quê? Porque a gente viu lá na regrinha passada que quando a sílaba tônica ela é a penúltima, a palavrinha vai ser escrita com E. Complete as palavras e responda. Caqui, javali, sucuri, abacaxi. O que essas palavras têm em comum quanto à terminação? Todas elas terminam com a letra I, né? E qual é a sílaba mais forte dessas palavras? Vamos chamar a palavra? Caqui, javali, sucuri, abacaxi. É a última. Então, quando a sílaba forte é a última, e a gente tiver dúvida se a palavra é escrita com E ou com I, se a sílaba tônica for a última, a palavrinha é escrita com I. Então, qual é a sílaba mais forte dessas palavras? A última sílaba. Nós vimos que a sílaba tônica, aquela que é pronunciada com mais intensidade, ou seja, a sílaba mais forte nas palavras, as sílabas tônicas podem aparecer em 3 posições. Veja a demonstração, nós vimos lá na atividade. Revisando. Ela pode ser a antepenúltima, como aqui em trânsito. Ela pode ser a penúltima, como aqui em banco. E ela pode ser a última sílaba, como aqui em ilegal. Preencha a tabela a seguir com as palavras do quadro, de acordo com a posição da sílaba tônica. O que é que a gente vai prestar atenção? Se a sílaba tônica for a última, as palavras vão ser escritas aqui. Se ela for a penúltima, as palavras vão ser escritas aqui no meio. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, na última coluna. Livro, penúltima sílaba. Café, olha que fácil, vamos lembrar. Quando a sílaba ela é acentuada, a gente já sabe de cara que aquela é a sílaba tônica. Então, se café está acentuado na última sílaba, então para onde vai café? Fábula também está acentuado, olha, última, penúltima e antepenúltima. Todas as sílabas tônicas que forem a antepenúltima, elas serão acentuadas. Abacaxi, última sílaba. Saudade, penúltima. Médico, ó, última sílaba. Penúltima, antepenúltima. Todas as sílabas tônicas que forem a antepenúltima, elas serão acentuadas. Então, médico, antepenúltima sílaba. Amigo, é o mi, penúltima sílaba. Avião, a última sílaba. Mágica, olha lá o acento de mágica na antepenúltima sílaba. Sílaba acentuada é a sílaba tônica. Fechadura, penúltima sílaba. Pássaro, olha lá a sílaba acentuada, vai ser a sílaba tônica. A antepenúltima. E por último, anel. Anel. A última sílaba foi a sílaba acentuada.
Algumas palavras recebem acento gráfico e outras não. As palavras em que a sílaba forte é a última recebem acento quando terminam com A, E e O. Exemplo, terá, café, será e giló. Leia as palavras do quadro e acentue-as quando necessário. Se for preciso, consulte o dicionário. Então, nós temos aí urubu, caju, sofá, filé, dominó, jacaré, abacaxi, saci, tamanduá e pajé. Quais têm acento? Urubu tem acento? Caju. Sofá. Filé. Dominó. Jacaré. Abacaxi. Saci. Tamanduá e pajé. Se não tivesse o acento, a gente lia paje. A sílaba tônica das palavras é a última, penúltima ou antepenúltima? Muito fácil, né? Se a sílaba está acentuada e é a última sílaba, então a resposta é última. Complete a frase. As palavras do quadro que devem ser acentuadas são as que terminam com as vogais A, E e O. Muito bom. Essa atividade eu quero que vocês façam no seu caderno. Então, preste atenção. Vocês vão copiar no caderno essas palavras que estão aí e também vão fazer a tabela no seu caderno. Vão distribuir essas palavras corretamente na tabela e depois que você distribuir as palavras na tabela, você vai circular a sílaba tônica. Então, aqui na primeira coluna, você vai colocar as palavras terminadas em E. Olha aqui, lê todas as palavras e as que terminarem com a letra E, você escreve todas elas aqui. Do outro lado, você vai escrever as palavras terminadas em I. Então, olha as palavrinhas, todas as que terminarem com I, você vai colocar nessa coluna aqui. Quando você terminar de distribuir as palavras na tabela, você vai lá circular a sílaba tônica. Na nossa aula do Zoom amanhã, nós vamos fazer a correção dessa questão aí da atividade. Espero que todo mundo consiga acertar a sílaba tônica das palavras, tá bom? Alguma dúvida? A gente tira amanhã. Hoje foi só mais uma revisão, algumas atividades para vocês fixarem melhor os conteúdos trabalhados, tá ok? Um cheiro bem grande. Não esqueçam da atividade do caderno, tá? Copia lá a tabelinha no caderno e escreve bem direitinho as palavras. No lado da tabela, da coluna, as palavras terminadas com E, do outro lado, as palavras terminadas com I, e no final você vai circular a sílaba tônica daquelas palavras, tá bom? Um cheiro e até amanhã.